Nesse vídeo, eu quero trazer um assunto que tem me chamado bastante atenção. É sobre as marés do mar, sobre as ondas do mar, e que muitas pessoas têm tido sonhos, visões, e tem um aviso também do cientista astrônomo, o professor Eduardo, falando sobre é, essa bravura das ondas, o que pode acontecer no litoral brasileiro. Então, eu tenho acompanhado e tenho visto que tem trazido bastante apreensão das pessoas, e eu tenho estado bastante também atenta sobre essas coisas. Por quê? Porque a Lua, ela tem um papel muito importante, eu acho até fundamental, porque a Lua rege muitas coisas. Rege a gravidez, rege as marés do mar, rege também sobre a semeadura. Então são vários aspectos que a Lua, ela tem a sua função, e ela então ela tem essa influência em todas as coisas. Então eu tenho observado, e como, né, nas escrituras fala que os homens vão desmaiar de pavor com as altas ondas do mar, e isso tem um motivo. Só que nas escrituras não está declarado ali, eles não fizeram, os escritores não colocaram a profundidade de esclarecimento. Só jogou assim: os homens vão desmaiar de terror. Mas por quê? Então o professor vem, ele é um cientista, essa semana até eu falei com ele. Então, quer dizer, tem, traz ali a profundidade dos ensinamentos, dos esclarecimentos. Por que vai acontecer disso? Então, ele fala sobre o retrógrado. É como se dá um cavalo de pau numa grande embarcação. Então, a corrente marítima vai fazer isso. Ela vai e vai fazer o retorno. Então, por isso que o mar, ele recuou. Então, ele já fez o retrógrado dele. Ele já recuou. Só que ele vai voltar para completar o ciclo que está determinado pela Lua. Então, essa repentina, né, volta dele está programado, né? Tá tudo programado. É como o professor tem ensinado, tem demonstrado nos seus estudos, que está tudo programado. Então, ele disse que, pelos estudos que ele tem feito, são 24 anciãos, 24 laços, e que ele já constatou que já desatou 23, só falta um. Então, só está faltando um sinal para completar o ciclo, para que a gente possa, então, ver o desfecho de tudo o que está acontecendo. Então, são vários sinais nos céus, nuvens com formato de disco, nuvem com formato de vários aspectos, de mão, anjos, pessoas já filmaram. Então, tem muita coisa, muito material, muita informação para a gente a esse respeito. Então, nós vamos seguindo com o nosso raciocínio. Então, sinais na constelação, sinais nos céus, nas estrelas. Então, há vários aspectos que está relacionado a esse movimento. Então, essa repentina volta do mar, isso vai trazer, então, um pavor para os homens, quer dizer, para todos nós. Quando fala homens, todos. Nos estudos do professor, ele calcula, né, junto com os seus amigos, conhecidos de profissão, que isso ocorrerá o ano que vem. Então, já está muito perto. Um ano, gente, passa rápido.
Então, está para acontecer lá para setembro, mas ele adverte que devemos estar bem atento antes, julho, agosto. Para quê? Para não ser pegos de surpresa. Então, são alguns estados do Nordeste. São 8 no cálculo dele: Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Paraíba. Esses estados estão sendo regidos pela constelação de Escorpião, que vai entrar após a constelação atual sair. Então, é uma transição de constelação. Então, isso vai acontecer, essa transição. E nessa transição vai ocorrer situações sobre a maré voltar, com certeza. Se a maré volta, se o mar ele volta, ele faz o retorno do mar, então vai vir muita água, vai entrar muita água nesse retorno. E já aconteceu, gente. Há mais de 100 anos atrás, eu acho que 175 anos atrás, aconteceu isso. Eu fui pesquisar no Google e tem essa informação que já aconteceu essa quantidade enorme de água que o mar mandou aqui para dentro. Então, nós que estamos na área, né, nós estamos em área de risco disso, porque estamos no litoral. Eu fui ver na minha cidade, tem duas informações. Uma é 2 metros do nível do mar, tem outra que é 5 metros. Então, entre 5 e 2, essa é a informação que nós temos. E já aconteceu aqui. Já aconteceu aqui das águas transbordarem por causa da força da lua cheia. Já transbordou as águas do mar, porque é mar aberto onde eu moro. E aconteceu o quê? De vir muita água, tomou a cidade, as ruas, os peixes estavam espalhados, as pessoas catavam peixes com a mão. Então, isso já aconteceu aqui e não tem muito tempo. Vira e mexe está acontecendo. Então, nós estamos o quê? E isso só na maré da Lua. Imagina uma transição de uma constelação fortíssima, como vai ser essa de Escorpião, que é a última do ciclo. Imagina a força que isso vai vir. Mas há um fato curioso que eu também quero relatar. Em 2004, uma missionária por nome de Márcia me disse: irmã, eu tive uma visão, eu estava no espaço acima da cidade e vi toda a cidade coberta pelas águas. Lá onde você mora, naquela igreja da sua rua, coberta pelas águas. Aí passou os anos e em 2017, o irmão Saul, o Paulo, né, gravou um vídeo em que ele teve uma visão que o JB, né, ia ganhar para presidente. E o período do governo dele ia sofrer muito. E depois dele ia vir uma guerra. E depois da guerra ia vir as águas de grandes ondas do mar que invadia muitas cidades. E o que é mais impressionante é que ele disse que nessa visão ele não tinha problema de saúde e o seu filho não estava trabalhando no comércio quando ele teve a visão. Mas no momento do acontecimento da visão, ele estava com dificuldade de andar e o filho estava trabalhando no comércio como açougueiro. E na visão ele via as águas e as ondas atrás dele e do filho, e as pessoas de um modo geral. E uma voz que dizia: corre, corre, escapa por tua vida. E ele tentava correr, mas não tinha
como correr, porque ele estava com um problema no joelho, nas pernas. E depois ele voltou a gravar outro vídeo, eu acho que foi no ano 2020, e ele já estava com um problema nas pernas e o filho trabalhando de açougueiro. E o que ele fez, ele saiu de onde morava e foi para Itatiaia, a 200 metros acima do nível do mar. Pois antes ele morava no Rio e o filho trabalhava em Caxias, ou assim, num bairro da Baixada Fluminense, né, da Baixada do Rio de Janeiro. E agora, em 2022, a minha vizinha, por nome Cileia, me contou uma visão e me disse: fico sem poder falar, as pessoas nos criticam, por isso eu não conto. Mas quero te contar. E eu disse: pois então me fale. E ela me disse: eu estava acima da cidade e vi toda a cidade coberta pelas águas e ia arrastando tudo, e eu fiquei com muito espanto, porque vi uma nuvem em forma de mão descer e tocar nas águas do mar. E aconteceu aquilo na minha presença. Era como um dilúvio, mas eu ouvi a voz que me dizia, e o meu espanto foi esse: é um dilúvio, e arrasava tudo que tinha pela frente. E agora, em 7 de setembro, no dia 5, teve lua cheia também, né? E agora em 7 de setembro não, gente, perdão, 7 de fevereiro de 2023, deu uma trovoada como de sempre. À tarde começou a chover, como sempre, e teve um estouro seco, como que um raio caísse. E eu estava na varanda cozinhando a lenha e corri e fechei a porta, porque sou medrosa de trovão, raio, por conta que, quando criança, caiu um raio na casa do nosso vizinho e matou 5 pessoas da casa na sala. Mas isso foi em outra cidade. E quando eu me lembrei do fogo que poderia apagar, abri a porta e levei um susto. As águas já tinham tomado todo o quintal e estava faltando uns 5 centímetros para entrar na varanda. E isso me fez lembrar como um sinal. Eu moro nesse lugar desde 99 e nunca passou água nos fundos da minha casa. Imagina que já choveu semana inteira, já teve tempestade, muito vento de destelhar casas, e muitos lugares têm inundado, e aqui nunca aconteceu isso. Nunca vi algo assim. As casas da rua, várias foram inundadas e perderam tudo. Isso me despertou sobre os sinais das visões das pessoas que compartilhou comigo. E fui ver o nível do mar aqui da cidade, 2 metros, 5 metros de altitude. Conclusão, estamos todos na direção das ondas, né? Então isso é preocupante. Já aconteceu aqui na cidade, né? Eu já mencionei, né? Já falei sobre a maré de transbordar, de alagar as ruas, os peixes sendo apanhados nas calçadas, nas ruas. Então penso que pode sair daqui como eu vou fazer. Quem não pode, né, sair, deve seguir o conselho do professor, né, do cientista Eduardo, que procure, né, economizar agora e depois faça uma viagem para um lugar mais seguro, mais alto, porque está próximo, né, pela previsão dele, né, setembro é logo ali. Então é logo ali. Então os sinais estão aí
e a gente fica acompanhando, porque a força da lua e os sinais estão muito evidentes. E como essa promessa, né, de que os homens vão ficar espantados com a braveza do mar, então é uma coisa estrondosa e muita gente vai passar por isso, porque tem muita gente, né, nas proximidades das praias, comércios, casa, pousada, tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Então, devemos estar alertos. Então, esse é o vídeo de hoje. E shalom para você, e acompanhe o próximo vídeo, vou falar mais alguns assuntos, tá bom? Um beijo no teu coração. Olha, e não se esqueça de se inscrever também no canal, nos ajude, compartilhe essas informações. É importante que as pessoas fiquem sabendo, para que elas possam também se prepararem, porque não é brinquedo, isso é real.